Então os descendentes de Arão, o primeiro, eles seguiriam uma linha sacerdotal, todos eles eram considerados sacerdotes. Na verdade, eles se tornavam sacerdotes. Era um grupo seleto dentro da nação de Israel que tinha um chamado específico. Eles não tinham nem terra, eles moravam nas terras espalhadas para continuar com o ofício sacerdotal. Só que a Bíblia nos ensina que Deus deu à palavra sacerdote um sentido mais amplo do que esse. Quando Deus estabelece sacerdotes, no seu plano original, era para que a nação de Israel, não só a tribo de Levi, tudo bem? A tribo de Levi era 1/12, grosseiramente falando, do povo de Israel. A ideia original era que todo o povo de Israel fosse uma nação de sacerdotes. Para quê? Para que ela pudesse exercer domínio e autoridade de Deus sobre a terra. Então, quando Deus chama os filhos de Israel, a nação de Israel, de um reino de sacerdotes e uma nação santa, ele estava refletindo os propósitos dele na humanidade desde os dias de Adão, porque Adão também foi chamado para ser o representante de Deus nessa terra. Então qual é o plano? O plano de Deus, repete comigo, o plano de Deus é que o homem seja o seu representante na terra. Isso é sacerdócio. O primeiro homem foi criado como sacerdote, porque ele é alguém que servia como intermediário entre Deus e a terra. Aí, nós ensinamos aqui, que todos os descendentes de Adão deveriam ser sacerdotes, que todo Israel deveria ser sacerdote. Então, por que Deus instituiu o sacerdote levítico? Por que de toda a nação que deveria ser sacerdote, Deus só levanta quem era da tribo de Levi? Por que essa limitação? Por que essa retração? Deus desejou que o primeiro homem espalhasse a sua vontade e a sua natureza pela terra, para administrar o reino, enchendo o mundo com uma nação só, e uma nação guiada pelo seu Espírito. Só que nós lemos aqui, Adão falhou, e quando Adão falha, a terra se enche de nações que não conhecem a vontade de Deus, nem a sua natureza. Aí Deus, para ensinar sobre Ele mesmo, para as outras nações da terra, formou uma nação. Foi lá, escolheu Abraão e falou: Abraão, através de você, eu vou fazer uma nação, e essa nação vai me representar na terra. Essa nação vai ensinar as outras nações sobre mim, como me adorar, como me buscar, como me conhecer. Esse era o projeto. Só que novamente, todas as pessoas dessa nação deveriam ser sacerdotes, só que Israel falhou em seu chamado. Quando? Quando saindo do Egito, Moisés está subindo ao monte, e eles estão na base do monte fazendo um bezerro de ouro e corrompendo o seu coração. Naquele momento, toda a nação deixa de ser sacerdote, e agora Deus ia usar só 1/12 da nação como sacerdotes. Então Israel originalmente é chamada para ser uma nação discipuladora de outras nações, mas pelo pecado agora é uma tribo para ser discipuladora das outras tribos. Israel falha, então agora é só uma tribo de sacerdotes. Estão comigo? Dá uma glória a Deus alto. Aí Deus instrui aqueles levitas a mediarem por Israel e cumprir o seu chamado de ir como representantes de Deus. Esse era o propósito do sacerdote levítico, era mostrar Deus para as pessoas. Só que nós sabemos que o sacerdote levítico também falhou. Quando Jesus veio ao mundo, o sacerdócio estava todo corrompido, e essa corrupção, ela vinha pelos séculos contaminando o sacerdócio. Todo o Antigo Testamento, você vê profetas se levantando para corrigir o sacerdócio, porque eles se desviavam de Deus, eles viviam longe da vontade de Deus, com o seu coração longe também da presença de Deus. Todas as vezes que Deus enviava sacerdotes, eles matavam, enviava profetas, eles matavam os profetas, eles ignoravam os profetas. Então o plano de Deus não podia
não se cumprir, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se eu escolhi Adão para ser sacerdote, ele falhou. Se eu escolhi Israel para ser sacerdote, ele falhou. Se eu escolhi os levitas, uma tribo entre as 12 para ser sacerdotes, e eles falharam. Quem vai me representar na terra? Quem serão os meus embaixadores? Quem vai cumprir essa missão? Deus teve que vir pessoalmente. Para resolver essa questão, Deus teve que vir em carne. Deus teve que vir pessoalmente. Jesus veio como um sacerdote levantado por Deus, não somente da linhagem de Abraão, mas da sua própria casa, um que fosse fiel, segundo o desígnio de Deus. Hebreus 5, 4, 6 diz assim sobre ele: ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então Hebreus estava falando, vocês lembram que Arão lá atrás foi levantado por Deus? Ninguém consegue ter essa honra, ninguém consegue se auto-levantar sacerdote. Foi Deus que levantou Arão sacerdote. E aí ele diz, como aconteceu com Arão, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar o sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Hebreus está ensinando que Deus veio em carne, que Jesus se manifestou, e Deus disse sobre ele: você será um sacerdote para sempre, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que aqui já é outro mistério que nós não temos tempo de falar aqui. Só que esse sacerdote Jesus não fracassou, dê glória a Deus por isso, mas ele serviu a Deus perfeitamente. Ele sabia como entrar na presença de Deus e como representar o homem diante de Deus, e também como fazer o caminho inverso, como apresentar Deus aos homens. E assim fazendo, ele criou uma nação de pessoas que seriam sacerdotes para o mundo, sacerdotes de Deus em nome dele para o mundo, e essa nação é chamada igreja. Dê um glória a Deus forte, aplauda Jesus. Vamos lá então, o que Deus diz à igreja? O mesmo que ele disse a Israel. Olha o que acontece lá em 1 Pedro 2, 5 e 9. Deus agora está usando o apóstolo Pedro para revelar à igreja esta verdade. Ele diz: também vós mesmos, igreja, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Espera aí, mas isso é que Deus tinha usado Moisés para falar para Israel. Então aquele sacerdócio que era para ser de Israel, agora está sendo destinado à igreja. Vocês serão sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São praticamente as mesmas palavras ditas por Moisés a Israel. Então o que você percebe aqui? Israel não cumpriu a sua chamada sacerdotal, não funcionou. Jesus veio, ele mesmo se tornou sumo sacerdote, e aí ele forma uma nação de sacerdotes, e ela é a igreja. Diga em voz alta: eu fui chamado a ser um sacerdote. Quando Deus diz lá atrás a Abraão que ele ia criar uma nação, uma linhagem, e por meio dessa Deus abençoaria todas as nações da terra, o intento de Deus era salvar o mundo. Então por que Deus levanta a igreja como sacerdotes? Para que a igreja possa apresentar Deus ao mundo, para que a igreja possa discipular as nações, e para que a igreja seja a intercessora do homem perdido diante de Deus, em oração, oferecendo incenso, adoração e oração ao Senhor. Amém, amados? Então o que é o sacerdócio da igreja? Onde a gente quer chegar com isso? Deus cria uma nova nação, não de descendentes de Abraão, mas da descendência espiritual de Jesus, aqueles que creem em Jesus.
E essa nova nação formada por Jesus, ela não está limitada a raça, a classe, a sexo. Na verdade, não é só uma nação feita pelo povo de Israel, não é só uma nação de judeus, mas nessa nova nação, a igreja, que Jesus está formando, tem judeus, mas tem gentios, não judeus, tem gregos, tem romanos, tem escravos, tem homens, tem mulheres, tem crianças, todos aqueles que colocaram a sua fé em Jesus, fazem parte dessa nação e são sacerdotes. Então essa nação singular de pessoas guiadas pelo Espírito Santo, estão no propósito original de Deus. Está escrito Gálatas 3:28, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que interessante isso, amados. Quando Deus escolhe os levitas, os sacerdotes, eles eram um pequeno grupo constituído só de homens. Olha só. Só que quando Deus estabeleceu lá em Êxodo 19, que a nação de Israel seria um reino de sacerdotes, Êxodo 19:6, aquele sacerdócio lá nos dias de Moisés, quando Moisés revelou a intenção de Deus para o povo, ele incluía homens e mulheres, era para todos. Olha que interessante, ele foi restrito só a homens, mas originalmente era para todos. Joel disse assim, 2:28-29, depois daqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, feminino, profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia, ou naqueles dias, aleluia. Isso significa que quando Deus veio e criou essa nação, todos poderiam receber o Espírito Santo, não só uma classe, mas todos receberiam o Espírito Santo, o seu poder, e se tornariam ministros de Deus para o mundo. A ideia de uma mulher sacerdotisa nos dias de Joel era chocante e absurda. Mulher não era nem contada como ser humano, mas o coração de Deus, amado às mulheres, sempre foi esse. Ele chamou as mulheres como sacerdotisas no seu reino. Quem pode dar uma salva de palmas forte a Jesus por isso? Ninguém nos dias de Joel havia escutado que uma mulher poderia receber uma unção sacerdotal. E aqui Joel está dizendo que até as servas seriam cheias do Espírito Santo e seriam sacerdotes. Ele estava dizendo, vão vir tempos e que os filhos e as filhas profetizarão, e o Espírito Santo virá igualmente sobre todos. As pessoas nesse período aqui, elas não são mais classificadas por categoria. Aquele que se arrepende, recebe a Jesus, nasce de novo, é cheio por Deus, do seu Espírito, e esse se torna um sacerdote. Então escolhe alguém do seu lado aí e diz, eu sei que está difícil entender, mas eu vou simplificar. Diz para ele olhando nos olhos, mesmo com essa sua cara, você é um sacerdote diante de Deus. Até aí tudo bem? Amém? Então vamos lá. Eu falei aqui sobre um sentido mais amplo desse sacerdócio. Em Êxodo 19, bem depois de Deus ter libertado os filhos de Israel lá no Egito, antes de ser instituído o sacerdócio levítico, Deus disse a Moisés, vai e diz ao povo, vamos lá, vou ler agora, vós sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bem antes de existir levitas, Deus estava dizendo, diz para o meu povo, que eles serão os meus sacerdotes, eles serão os meus representantes, logo que eles saíram do Egito, a nação inteira, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, meia idade, ancião, todos seriam sacerdotes.
Então, na perspectiva de Deus, isso nunca foi para um grupo seleto e especial apenas, mas para todos que pertencem a Ele. Amém, igreja? Quem pode dar um glória a Deus forte?